tecnologia. Existem vários métodos de esterilização que são usados em odonto e outros cantos. E utiliza métodos químicos, mas aqui a gente só trabalha principalmente com a esterilização através do método físico, que é calor úmido e calor seco, certo? Então a gente trabalha com micro-organismos. O nosso papel aqui é manter bactérias vivas e fungos, certo? Tanto liveguliformes quanto filamentosos, manter eles vivos para quando precisar para uma pesquisa, para aula, a gente ter eles viáveis para poder apresentar eles aos alunos. Então, acabou de ter uma aula, está aqui umas placas que foram utilizadas. Aqui a gente sabe que é uma bactéria patogênica, o Streptococcus pyogenes, que ele causa febre reumática, certo? Então, aí essa aula a gente não vai usar mais, essa placa a gente vai usar mais. A gente vai precisar esterilizar essa placa, destruir esse micro-organismo para esterilizar, para reutilizar as placas. E também com o intuito de destruir o micro-organismo para não jogar ele no meio ambiente. Então a gente vai colocar essas placas neste aparelho que é chamado de autoclave, que ele tem a função, ele funciona assim, usando palavras chulas, como uma panela de pressão. Ele consegue manter o calor a 121 graus, certo? E sob pressão, certo? A unidade dele é quilograma de força por centímetro cúbico. E é esse calor e essa pressão que consegue destruir as formas mais resistentes que as bactérias conseguem, que é a produção de esporos, certo? Então a gente coloca aqui dentro, deixa por no mínimo 20 minutos sob essa temperatura de 121, certo? Depois disso a gente não abre imediatamente quando termina para não inalar o vapor. A gente espera todo dia, no caso 24 horas, para esfriar e o meio de cultura se tornar sólido de novo, e porque ele contém água abaixo de 40 graus ele solidifica. Então vai solidificar, a bactéria vai estar morta. Então a gente já fez a esterilização da placa, certo? Então agora a gente vai fazer a limpeza. A gente vai tirar o meio de cultura, certo? Quando ele estiver morto aqui, a gente vai tirar e vai deixar de molho em hipoclorídrico a 2%. Tira e descarta? Descarta, joga fora o material restante que ficou, residual. Mesmo a bactéria estando morta, não trazendo nenhum risco, a gente coloca num lixo apropriado, certo? Que é um lixo que tem ali, que é uma empresa de fora que vem buscar, certinho. Ela tem um aterro sanitário para esse tipo. Não é jogado no lixo comum. Então a gente vai fazer a limpeza. Deixa aqui no hipoclorídrico a 2%. Se fosse para esterilizar ou fazer desinfecção, seria a 5%, que é o que a Anvisa determina. Mas aqui a gente deixa só para amolecer e garantir que esteja pelo menos desinfectado. Depois daqui a gente faz a lavagem das placas com um sabão apropriado para vidrarias, que não pode ser sabão comum, que mancha as placas. Então a gente, depois que lava, a gente coloca para secar na estufa, certo? A estufa como estufa de pastilha. A gente só para secar, não precisa passar muito tempo. 20 minutos ela aquecida, seca. Depois que a gente seca as placas e faz tudo isso, a gente pega as placas, faz isso aqui, ó, casa elas de novo, vai embrulhar com um papel que a gente chama de papel. A gente vai embrulhar com esse papel aqui, ó, que a gente é assim, juntar as placas. Certo? Então a gente depois vai empacotar essas placas. Existe, se você trabalhar no hospital, existe uma embalagem diferente, que é conhecida como grau cirúrgico, que é uma embalagem que é resistente ao calor úmido, certo? Que geralmente em hospitais e instrumentos hospitalares você esteriliza ou por radiações de camas, ou você esteriliza com calor úmido, em estufas e em autoclaves bem maiores que esse, para caber o material. Então a esteriliza lá com o intuito de destruir os esporos, certo? Então existe outro tipo de embalagem. Aqui, como a gente utiliza o calor seco, que é indicado para vidraria, para óleos, pós, a gente pode esterilizar em calor seco. Então a gente usa esse tipo de papel conhecido como papel craft, um papel especial que ele não queima nem mancha as placas. A gente coloca na estufa de pasteiro, que é aquela estufa ali que ela consegue ir a 170 graus, a
mais feinha. Certo? Essa estufa ela consegue ir a 170 graus de temperatura por 2 horas. Então é essa temperatura e esse tempo que faz a esterilização das placas. Após isso, espere esfriar, então as placas estão esterilizadas para a gente poder aproveitar novamente, certo? Então esse geralmente é a maneira que a gente esteriliza esse tipo de material, a vidraria que a gente vai utilizar no preparo dos meios de cultura no laboratório de microbiologia, certo? No caso, não pode usar só a estufa, não mata os esporos. Não mata os esporos. No caso, o calor seco, a esterilização é um método físico. O calor seco não consegue destruir os esporos, certo? E o indicado, o certo, é autoclave. Então, ela é o método mais eficaz para a remoção dos esporos. É o autoclave. Certo? E quando a gente diz que o material ele é termosensível, no caso, por exemplo, em um hospital que você tem aquele aparelho de endoscopia, aquele aparelho não pode levar tanto calor, porque a fibra óptica dele é danificada. Então ele é esterilizado por outro método, ele é esterilizado através do método químico, né? Ou método físico também, através de raios gamas, é esterilizado naquele método. O material que a muita temperatura pode ser esterilizado em autoclaves e estufas, né? Certo? Mais alguma coisa? Eu já mostrei a vocês que a gente utilizou o autoclave. A utilização do autoclave ele faz tanto a esterilização quanto a descontaminação, porque o material que a gente utilizou lá estava contaminado com bactérias, então a gente descontaminou o material e também esterilizou o material. Quando a gente for fazer novos meios de cultura, a gente vai utilizar ele para esterilizar o material também, certo? E pronto, após esse trabalho, a gente vai precisar fazer meios de cultura. Então, como é que isso é feito? Né? A gente precisa fazer num lugar que esteja livre de tanta contaminação. Né? A gente tem produtos químicos também utilizados para fazer desinfecção, certo? A gente pode utilizar hipoclorítico, é o mais indicado, né? Mas como a gente aqui trabalha com bactéria, não trabalhamos com vírus e fungos, a gente utiliza principalmente o álcool A70 para fazer a desinfecção da bancada. Por que o álcool A70? Porque o álcool A70 ele tem a capacidade de mudar o gradiente de osmose da bactéria. Ele consegue desnaturar a célula, certo? Ele faz com que a água que está dentro da bactéria, o álcool penetre dentro da bactéria e a água que está dentro da célula saia da bactéria. E com isso, mata a bactéria, mantendo sua estrutura, desnatura a célula por dessecção, certo? Ela vai ficar da mesma forma sendo destruída. E quando a gente utiliza o álcool A90, ele não tem essa capacidade, ele não consegue desnaturar a célula. Então, por isso que o álcool é A70 e o hipoclorítico é utilizado a 2% ou 5% determinado pela Anvisa quando utilizado em ambiente hospitalar, certo? Esse é o álcool A70 iodado, certo? Ele também é utilizado, só que ele tem um problema, porque ele tem um corante e ele pode manchar a superfície e não pode ser utilizado em pessoas para fazer a antissepsia, porque tem pessoas que têm insensibilidade ao iodo, certo? Então esse aqui, o iodado, ele é utilizado para... Ele também é um meio de fazer desinfecção e antissepsia, asepsia e antissepsia, mas ele tem esse problema que ele pode corar as bancadas, Numa bancada como essa não pode ser usado ele. Não pode ser usado ele. Só o álcool A70. Com o paninho e o álcool. E o álcool. Somente né? Isso já faz a descontaminação. Existe um tempo necessário para que o álcool haja melhor na bancada. Né? Você espera o álcool secar. Do mesmo jeito, quando você faz a antissepsia na pele, espera 30 segundos no mínimo para ele poder fazer a ação. Certo? Por isso que hoje em dia é indicado álcool gel, porque quando você passa o álcool gel na mão, ele demora mais a secar. O intuito é isso, porque quando você passa esse álcool, no instante ele seca. E às vezes você até enxuga as mãos.
Então, o intuito do álcool gel é porque ele permanece mais tempo na mão, destruindo as bactérias, certo? Então, a antisepsia, a diferença de descontaminação para a asepsia, que fala, a asepsia é o termo utilizado quando você tem o intuito de diminuir a quantidade de micro-organismos que tem numa superfície, né? Diferente do termo antisepsia, né? Que o intuito também é diminuir, não retirar. O único método que consegue eliminar completamente os micro-organismos de uma superfície é a esterilização, certo? Antisepsia, asepsia, desinfecção, essas são maneiras de minimizar, de diminuir a carga bacteriana ou a carga de fungos que tem na superfície. Então, utilizando o álcool, você faz a antisepsia, você está diminuindo a quantidade de micro-organismos que tem ali, certo? A gente também aqui usa um método, não é muito bem conhecido, de esterilização, certo? É conhecido como método físico, calor. A gente utiliza a flambagem, também incluída no método físico de esterilização. Toda vez que a gente trabalha com bactérias, a gente trabalha com esses dois materiais, que são as alças. Então a gente liga o fogo, trabalha com a bactéria, aí aqui ficou contaminado. Como é que a gente vai fazer para trabalhar com isso de novo? A gente coloca diretamente no fogo. Até ficar vermelho. Até ficar vermelho, certo? Então isso é um método de esterilização. Certo? Mais rápido, né? Mais rápidos e utilizado, né, nessa técnica de microbiologia. A gente utiliza esse método, certo? Então, fica só para vocês saberem assim, a diferença, né, de antisepsia e asepsia. A gente faz a antisepsia ressaltando uma coisa, né? Isso aqui não é uma bancada, do jeito que ela foi construída, não é uma bancada que hoje a Anvisa preconiza, certo? Por quê? Porque a bancada ela é toda cheia de fibra, certo? Toda cheia dessas. Não era para ser isso. Ou granito, ou você utilizar inox nas bancadas, certo? Essa não é uma bancada que esteja nos padrões da Anvisa. Porque esse aqui pode acumular. Pode acumular os micro-organismos e a sujeira, certo? Mas, como aqui é um laboratório de aulas práticas, não um laboratório de pesquisa, aqui a gente só simula o trabalho para os alunos, e os alunos também não têm um padrão assim, de qualidade, não é necessário um padrão de qualidade 100%, então isso ainda é assim. Mas para pesquisa, se for fazer uma pesquisa com seres humanos, tem que ser tudo padronizado, tudo dentro dos conformes, como determina a jurisdição, certo? Certo. Obrigada.